Ricardo, eu queria começar repercutindo então, né, já que a gente continua falando sobre as tensões internacionais aí que estão movimentando, né, o mercado financeiro, como é que você avalia o impacto da crise Rússia e Ucrânia, os movimentos de sanções contra a Rússia, depois que Putin reconheceu regiões separatistas da Ucrânia e ordenou o envio de tropas aos locais? Como que esse contexto geopolítico afeta o mercado de ações e as estratégias de investimentos? A gente precisa ainda acompanhar quais serão essas sanções, né? Os Estados Unidos, semi-oficialmente, declara sanções só às províncias de Lugansk e Donetsk. Então, a gente não tem muita certeza de quais serão essas sanções direta à Federação Russa, né? Mas a gente já tem movimentos de alguns países da União Europeia enfatizando que haverá sanções mais diretas à Rússia, sim. Então entram outros pontos estratégicos de Vladimir Putin sobre como que essas sanções irão afetar a Rússia. A principal arma de sanção que o Ocidente pode usar contra o Vladimir Putin é o sistema SWIFT de pagamentos internacionais, que poderia isolar toda a Federação Russa de qualquer outros pagamentos do exterior e, teoricamente, causando um colapso interno da economia russa. Isso impactaria toda a economia global e afetaria todo mundo negativamente, inclusive o Ocidente, porque tem a questão da Europa com gás, tem a questão de petróleo global, tem a questão de diversas outras commodities, como o minério, que impactam o mercado também se a Rússia não puder negociar o seu próprio minério. Então, haverá uma inflação global exponencial num curto prazo se houver movimentos de sanções em níveis tão elevados. Então, o Ocidente também perde. E isso impacta os mercados, isso impacta a inflação global que já está acentuado, e isso impacta até as projeções de juros e das taxas de juros americanas. Então, é um movimento muito delicado de se fazer, é uma situação muito estressante para todos os líderes e que acompanham a economia internacional, principalmente americana e da Europa. Então, a situação não pode ficar como está. O Putin, ele viola, apesar de que ele faz os seus movimentos inteligentes para justificar uma entrada em Donbass, ele faz esses movimentos como se reconhecesse a independência da região e que essa região está pedindo tropas de paz. Mas não é atestado internacionalmente, a região ainda é da Ucrânia, o Putin está realmente, de forma enfática, fazendo uma invasão a um país europeu que é independente e movimentando tropas absurdas, quase 200 mil homens, milhares de tanques. A gente está acompanhando aí nos últimos 6 ou 7 meses toda a movimentação militar que o Putin vem fazendo. É a maior movimentação militar desde a Segunda Guerra Mundial, talvez não seja ainda o maior conflito. O maior conflito ainda sejam as guerras iugoslavas, a guerra da Bósnia de 92 a 95. Mas é o maior movimento militar desde a Segunda Guerra. Então, é algo que não deve ser perdoado pelo Ocidente. O Ocidente não pode permitir esse tipo de movimento do ditador russo, né, em exercício. Mas as questões econômicas são muito delicadas, porque todos perdem, não só a Rússia, e principalmente a União Europeia, com a questão delicada de produção que envolve todo o gás e petróleo russo.